Ai, que prazer é esse? Deus, o Senhor mexendo com o meu coração, me surpreendendo cada vez mais. Essa pastora amada, querida, ô Senhor, coloca o Pai em oração, Deus, pela vida dessa nossa amada, preciosa pastora Rose. Deus, essa mulher que nos edifica tanto, essa mulher que nos agrada tanto, essa mulher que é o espelho do amor que ela tem por ti, Pai. Na simplicidade dela, no sorriso dela, Deus. Oh, Senhor. Vasculha, Pai, eu quero orar por cura física em primeiro lugar, Deus. Tira toda a dor, Pai. Vasculha lá os ossos, os nervos, Deus. Ela é sua filha amada, Senhor, Senhor. Não somos merecedores de nada, mas, Pai, pedimos, clamamos, Pai, pela cura física de nossa pastora. Oh, Senhor, vasculha o lar dela, Pai. O coraçãozinho de todos que estão por perto dela, Deus. Oh, Jesus, agradecemos, Deus, porque nós sabemos que o Senhor é Pai, que o Senhor está cuidando, mas é que essa dor de vê-la passando por dificuldade nos machuca tanto, Senhor. Então colocamos, sim, Pai, esse grupo todo ora por essa mulher. Senhor, obrigado, Pai, por nos ouvir, por nos ouvir. Nos perdoa, Pai, por essa ansiedade de querer ouvi-la dizer que está sem dor, mesmo ela demonstrando com o sorriso dela para nos fortalecer. Mas Deus, obrigada, Senhor. Obrigada por essa mulher de fé. Obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gratidão, querida, pelos olhos tão generosos e as palavras de fé, né? Pela fé eu me apropriei disso tudo. Glória a Deus por mais uma quarta estratégia, pelo privilégio de estar aqui, compartilhando um pouco daquilo que temos vivido e, sobretudo, daquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. O que fazer quando precisamos estar no Getsemane sozinho? O que é o Getsemane? É um lugar de recolhimento, um lugar de reflexão, um lugar de parar e ouvir aquilo que o Senhor tem para mim e para você. Sair do burburinho da vida, sair do corre-corre, sair das redes sociais, sair daquele lugar onde muitas vozes confundem a voz do Criador, né? E aí a gente pensa, será que só eu preciso disso? Não, Jesus precisou. E olha que Jesus, como Filho de Deus, encarnado como Emanuel, sim, totalmente Deus e totalmente homem, ele precisou sair desse lugar. E nós precisamos também. Então, nós vamos entender agora algumas questões emocionais que passam pela nossa mente quando nós vamos para esse lugar secreto, quando nós precisamos passar pelo momento de dor, de solidão e entender o que Deus tem para nós. Para isso, nós vamos recorrer aos evangelhos de Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo 36. Mateus 26, 36. Então, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar, ou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Pedro e João, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo.
Então, veja bem, o primeiro convite é só para estar perto. O primeiro convite é vem e fica perto. Não precisa falar nada, não precisa fazer nada. Só quero vocês por perto. Eu quero saber que vocês estão por perto. E, versículo 39, e indo um pouco mais adiante, prostrou-se com seu rosto, orando, dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, talvez para compartilhar da sua angústia, compartilhar daquilo que ele estava falando com o Pai, mas que surpresa, Jesus os acha adormecidos. E aí ele olha para Pedro e diz: Então nenhuma hora pudestes velar comigo? Nem uma hora pudeste vigiar? Era só isso que eu queria, que você estivesse aqui e vigiasse comigo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E, deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então, chegou junto dos seus discípulos e disse: Dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Interessante que muitas vezes nós enfrentamos muitos problemas e não temos o que fazer. E naquele exato momento não dá para delegar, não dá para pedir ajuda ou simplesmente fugir, né? Em alguns casos, vamos precisar ir para o nosso Getsemane e passar sozinhos. E isso é tão difícil porque a mente humana, ela acredita que estar só significa estar solitário, que é a solidão, e o homem não suporta a solidão, porque ele não foi feito para viver só. Ele foi feito para viver em comunidade, em família. E estar só, se recusar, fazer o seu tempo de disciplina espiritual, em jejum, em oração, na quietude, é muito difícil para algumas pessoas. Primeiro, porque algumas pessoas são verborrágicas. Pedi-las para fazer jejum de silêncio é o caos. Pedir para elas aquietarem a alma é o caos. Experimenta. Passar meio-dia, não precisa ser um dia, em que você vai responder o mínimo necessário. Você vai mandar áudio o mínimo necessário. Você vai se abster de palavras. Você não imagina o quão bem isso faz para a tua alma, para a tua mente, para as tuas emoções. Porque falar muito nos acelera, nos angustia, porque estaremos sempre em busca de resposta e às vezes não temos essas respostas. Não foi diferente com Jesus. Ele também ansiou ter alguém por perto para velar, para vigiar e para orar com ele e por ele. Tanto é que ele diz assim, ó, fique aqui, vigie enquanto eu vou ali orar, né? Então, nesses momentos nós não queremos estar sozinhos. Nós queremos que outros estejam conosco, né? Mas muitas vezes, a semelhança de Jesus, nós teremos que passar só por esse vale da sombra. Eu costumo dizer que são vales que a gente não deve perguntar, Senhor, por que eu?
Por que eu tenho que passar por essa cirurgia? Por que eu tenho que passar por esse tratamento? Por que eu tenho que passar por essa perda, por esse divórcio, por esse luto? Por que eu tenho que perder esse emprego? Por quê? Mas nós devemos perguntar, Senhor, para quê? Qual o propósito disso? O que o Senhor tem com esse negócio? E aí eu quero te animar a ler e a guardar no seu coração o texto de Romanos, no capítulo 8, versículo 28, que vai nos dizer assim: e sabemos que todas as coisas contribuem, colaboram juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você foi chamado para um propósito? Você crê que Deus tem um propósito na sua vida? Então você pode ter certeza, todas as coisas vão contribuir para o bem desse propósito, para que Deus realize esse propósito. Mas, pastor, eu estou sentindo dor. Pastora, está difícil. Pastor, eu estou sozinha. Querido, isso vai te fortalecer. Por mais difícil que seja você entender isso nesse exato momento da dor, vai chegar um momento que você vai dizer assim: ah, então foi para isso. Eu entendi o propósito. Eu entendi que Deus me deu filhos não para tê-los a vida toda ao meu lado. Deus me deu marido, mas não foi para eu tê-lo a vida toda. Até a minha viuvez tem um propósito. Deus me deu um ministério, mas me tirou o ministério porque isso tem um propósito. Aquele emprego se foi, mas isso tem um propósito. Quando nós começamos a lidar com essas perdas, focando em Romanos 8, nós vamos entender que não há lugar mais para murmuração, não há lugar mais para lamentação, mas há um vislumbre de esperança para entender o que ainda não conseguimos enxergar. Há um vislumbre de esperança para entender que algum lucro vai vir daquela perda. Alguma coisa o Senhor vai trazer para nós. Algo sobrenatural virá acontecer. Se nós andarmos no natural, no tempo do Senhor, no relógio do Senhor. E outra coisa vai começar a ser desenvolvida em nós: o senso de gratidão. E não tem chave mais poderosa na vida do homem do que entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a gratidão. Quando agradecemos pelo bem e agradecemos pelo mal, agradecemos pela chuva e agradecemos pelo sol, agradecemos pelo inverno e pelo verão. Quando nós agradecemos por tudo, e a gratidão, ela tem um poder de impactar os céus e a terra, o interior e o exterior. Até o nosso corpo, a nossa mente, os neurônios, as células, elas trabalham de forma diferente quando nós somos gratos, quando exercitamos a gratidão em todo o tempo. E isso é uma pesquisa comprovada. Pessoas muito lamuriosas, muito reclamonas, elas não conseguiam imunidade suficiente para sobrepor e combater as células cancerígenas. Enquanto as mais resilientes, as mais bem-aventuradas, mais felizes, mais gratas, ainda que no momento da dor, elas conseguiam imunidade para combater as células cancerígenas. Então, se o nosso corpo tem o poder de mudar a estrutura molecular de uma célula doente, imagina o que isso não pode fazer no mundo físico. Deus muda a atmosfera. Deus muda ambientes, Deus muda geografia. Se Deus não conseguir mudar pessoas perto de ti, Deus vai te tirar desses lugares e vai te levar para outros. Mas qual é o nosso problema?
O nosso problema é com a nossa disciplina. Nós não conseguimos e não olhamos para nós como um potencial de chama viva. E nós sucumbimos ao sono, ao cansaço, né? Eu costumo dizer assim, para fazermos algo, nós não precisamos ficar pensando nem planejamos. Temos que levantar e fazer. É como caminhar, né, Lucilei? É botar o tênis, a roupa e sair. Porque se ficarmos, eu vou pegar, eu vou fazer. Não, é ir fazer. Agora, o mais interessante é que Jesus, ele não focou só naqueles discípulos, naquilo que ele gostaria que eles fizessem, e eles não fizeram. Jesus foi uma, foi duas, foi três vezes. Eu já daria uma bronca. Poxa, vocês vieram para me ajudar em oração e vocês estão dormindo, né, Mônica? Daria um tocão neles e dizer, mas o que que vocês estão fazendo? Vocês não sabem que o momento vai ser difícil para vocês também? Mas Jesus não faz isso. Jesus manda eles vigiarem. Jesus só manda eles vigiarem, porque os dias serão difíceis. Jesus não briga, Jesus não fica de mal, Jesus não bloqueia na rede social, Jesus não fica de mal, né? Mas Jesus age de uma forma entendendo a humanidade deles. E Deus faz isso conosco também. Mas o que eu aprendo com esse texto? Eu aprendo que todas as coisas, elas vão contribuir para o meu bem. E que vai ter momentos em que eu vou precisar estar orando sozinha em silêncio, mesmo que eu saiba que tem uma multidão torcendo por mim. Eu não vou poder depender do outro, porque o outro não vai deitar a cabeça no travesseiro comigo. Não é o outro que vai prestar conta comigo. Não é o outro que vai passar pelo vale da sombra comigo. Então, o que que eu desejo com esse texto? Dizer para mim e para você que é necessário passar por alguns Getsêmanes, mas é necessário buscar a mesma resiliência que houve em Jesus homem, para que eu e você possamos entender que todas as coisas, mas todas as coisas, vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que amam e daqueles que são chamados a um propósito. Qual é o propósito de Deus na sua vida? Deus está trabalhando nisso. Qual é o chamado? Deus está esperando o teu sim. Para o chamado, Deus espera um sim. Depois do seu sim, ele te capacita, ele te prepara, ele te cura, ele restaura a tua herança. Ele diz assim: olha, até você foi assim. A partir de você, não haverá mais divórcio. A partir de você, não haverá mais essas perdas repetitivas. A partir de você, não será assim. Não é porque você e seus ancestrais foram assim, que daqui por diante terá que ser também. Seus filhos e netos provarão um tempo novo. Se nós entendermos que é tempo de dizer sim, é tempo de passarmos com resiliência, é tempo de gratidão. Será que estamos dispostos a isso? Será que nós estamos dispostos a dizer esse sim para o Senhor? Está lá na frente, é uma bênção. Mas nem todo o tempo estaremos lá na frente. Muitas vezes teremos que ficar nos bastidores. Teremos que ficar por trás das cortinas. Teremos que nos escondermos da grande multidão. E isso, para muitos, é muito difícil. É abrir mão do ego, né? Então, que hoje, nessa pequena reflexão, nós possamos tirar lições para a vida. Nós possamos entender que se Jesus suportou, mas Jesus era Deus. Não, Jesus ali estava como homem.
Ah, mas eu não vou enfrentar a cruz. Mas tem momentos muito difíceis que nós vivemos. Então, que a semelhança de Jesus, como ele disse, eu venci, vós vencereis também. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Pai, eu quero agora abençoar a vida dos meus irmãos. Uma palavra tão simples, Senhor, mas tão carregadas de reflexão, que nós possamos meditar nesse momento de Jesus do Getsemane e nos perguntar, ó Deus, se nós estamos velando ou se nós estamos dormindo. Ajuda-nos a velarmos, Senhor. Ajuda-nos a entender que todas as coisas, todas, vão contribuir para o nosso bem. De todas as nossas perdas, o Senhor vai tirar lucro. De tudo aquilo que tem faltado, o Senhor vai trazer abundância. De tudo aquilo que tem nos magoado, o Senhor vai trazer alegria e perdão. De tudo aquilo que tem nos faltado, vai nos sobrejar, Senhor. Ajuda-nos a entender os teus planos e teus propósitos. E que teu povo, nessa manhã, receba uma dádiva, uma graça, uma bênção sobremaneira, Pai, do qual eles nunca imaginaram. Que essa palavra possa ficar gravada com letras de fogo no coração dos meus irmãos. Que eles possam refletir, meditar e se posicionarem. Eu agradeço a Deus pela vida da pastora Mônica, pelo convite. Te agradeço por esta sala, por essa igreja viva do Senhor. E te peço, Senhor, que o Senhor os abençoe mais e mais. Que o Senhor sustente este povo aqui, cada vez mais na força do seu nome, na força do Senhor. Eu te agradeço porque a alegria do Senhor é a nossa força. Muito obrigada, papai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Louvado seja o nosso Deus. Glória a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Obrigada, minha pastora, obrigada por essa palavra, com essa simplicidade que vem nos posicionando. Obrigada. Deus continue abençoando. Família do Transbordo, uma quarta cheio do amor do Senhor, cheio de coisas boas, cheia de coisas que a gente possa colocar o nosso pé e entender, meu Deus, a gente não está sozinho. Ele está conosco o tempo todo. Obrigada, Deus. Obrigada, família. Obrigada, Lila. Está gravado, a gente vai compartilhar com o nosso irmão. Fiquem na paz e até amanhã.